várias notícias importantes. Para começar, claro, a gente vai tratar das eleições 2024, o levantamento que foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, que foi divulgado hoje, mostrando justamente mudanças naqueles números que nós estamos acompanhando nessa corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos um pouco à frente de Pablo Marçal. Olha só o que apresenta essa última pesquisa Paraná Pesquisas. Ricardo Nunes, do MDB, com 28%, seguido por Guilherme Boulos, do PSOL, 24,9%. Pablo Marçal, o candidato do PRTB, anota 20,5%. Na sequência, Tabata Amaral, do PSB, 7,3%. José Luiz da Atena, 7,1%. Depois, Marina Helena, 2,1%. Ela, a candidata do Novo. E aí nós temos também as simulações de segundo turno. Em um cenário com Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o candidato do MDB anotaria 51,6% e Guilherme Boulos 32,7%. Brancos e nulos representariam 10,2% e não sabem 5,5%. Temos um outro cenário que a Paraná Pesquisas simulou, Guilherme Boulos contra Pablo Marçal. O candidato psolista, de acordo com o Instituto, venceria em um eventual segundo turno 43,7%. Marçal ficaria com 36,6%, brancos e nulos 13,9%, não sabem 5,8%. E temos um terceiro cenário também, uma eventual disputa entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. O candidato do MDB, atual prefeito, ficaria com 54,7% e Pablo Marçal 25,8%. Brancos e nulos 13,7%, não sabem 5,8%. Vamos repercutir com os nossos comentaristas? Olha só, rejeição, eu vou trazer daqui a pouco a rejeição para a gente discutir com os nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, diferentemente do que nós observamos em pesquisas anteriores, onde os três primeiros estavam em uma situação muito próxima ali, de verdade, muito embolados, agora a gente começa a observar posições mais bem definidas, né? Que reflexão a gente precisa fazer desse novo momento, reta final da campanha eleitoral, hein, Beraldo? Boa noite, Caniato. Boa noite, Gani, Dávila, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Bom, eleições estão chegando aí, né? Estamos a menos de 10 dias já. E agora o eleitor, em geral, começa a definir efetivamente seu voto. Porque nós vivemos o calor da política, a gente está aqui todo dia comentando, muita gente, nossa audiência, em geral, uma audiência mais envolvida com política, está nas redes sociais, está acompanhando, está comentando, está falando, está lendo. Só que existe uma parcela muito grande da população que continua desanimada com a política, que olha para o cenário eleitoral de uma forma desinteressada. E é agora que ela precisa, então, tomar uma decisão em quem ela vai votar. Os indecisos começam a diminuir e as pessoas vão formando, então, a sua opinião diante de tudo que viram e leram. O problema é que também não leem, em geral, com muita profundidade. É mais uma sensação. Quem está melhor? Quem é aquele que parece representar mais aquilo que eu acredito? E aí a gente se depara com essa necessidade, Caniato, que os candidatos têm de fazerem um discurso mais amplo do que muitas vezes eles defendem em alguns outros momentos ou em algumas outras circunstâncias. O próprio candidato Guilherme Boulos, ele tem se manifestado de forma a relativizar alguns posicionamentos que ele teve no passado, seja em relação às drogas, seja em relação à questão de moradias, invasões, etc., porque ele sabe que só com o voto, daquele 1 milhão de votos que ele teve para deputado federal, aquelas pessoas que acham que realmente tudo que ele fala tem que ser levado a ferro e fogo e que ele tem que agir de uma forma mais dura e radical, que isso não é suficiente para ganhar a prefeitura de nenhuma cidade. Então ele precisa ter um discurso onde caibam mais eleitores. A mesma coisa se aplica a Pablo Marçal, que se colocou até como uma alternativa ao bolsonarismo, uma figura que se apresenta como candidato da direita, que vai trazer com um discurso muito duro em vários aspectos e tal. Só que aí fica a pergunta, é suficiente para ganhar a maioria do eleitorado?
as pesquisas vêm mostrando que não, com um efeito ainda mais grave, que é o aumento da rejeição. Então, o que fazer nessa reta final para Pablo Marçal é ampliar o escopo do seu discurso, diminuir a rejeição? Eu não tenho essa resposta e parece que o candidato também não. Nova pesquisa de intenção de voto com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O Alan Gani fazendo aquela dobradinha 3 em 1, programas Pingos nos Is. Gani, seja bem-vindo, ótima noite a você. A gente dá continuidade a essa reflexão, última pesquisa do Instituto Paraná, posições mais bem definidas, né? O primeiro, o segundo colocado, o terceiro, antes um cenário mais embolado. Que reflexões nós precisamos fazer nessa reta final de campanha? Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a bancada e a nossa audiência. O Ricardo Nunes agora desponta, segundo a Paraná Pesquisas, em primeiro lugar. Está mais embolado ali, o segundo e o terceiro lugar, entre Pablo Marçal e Boulos. A gente percebe que o que definiu, talvez, essa reta final e esse distanciamento, né, principalmente aí do Ricardo Nunes na primeira posição, é o tal do voto útil, né? Então, numa eleição que tem um caráter, um aspecto plebiscitário, né, muitos entendem, dado a rejeição menor de Ricardo Nunes, entende que ele seria um candidato mais forte, por exemplo, para derrotar Guilherme Boulos. E aí há uma migração, né, do tal do voto útil para Ricardo Nunes. E esse voto útil, ele pode ainda se intensificar na reta final, ou seja, nessa semana que entra agora, né? Porque tem Tabata Amaral, que tem ali um percentual de votos que não a coloca, pelo menos por hora, no segundo turno, mas que a migração de votos dela para um outro candidato pode ser decisivo. Nesse sentido, se ocorrer uma migração de votos de Tabata Amaral para Guilherme Boulos, pode beneficiar Guilherme Boulos. Agora, o Datena também, que está muito ali embolado com a Tabata Amaral, ocorreria uma migração de votos de Datena, talvez para Ricardo Nunes. Essa é pelo menos a análise do Murilo, que é o diretor da Paraná Pesquisas, que seria aquele voto da periferia, onde o Ricardo Nunes seria mais forte. Mas, de qualquer modo, o jogo está muito em aberto, e ontem mesmo eu falei no 3 em 1 que existe um cenário que seria bem improvável no início das eleições, que é um segundo turno entre o candidato de centro-direita, Ricardo Nunes, e o candidato de direita, Pablo Marçal. Esse cenário hoje é bem factível. Pois é, voto útil é quando você deixa de votar naquele de sua preferência e opta em votar em um outro candidato para impedir que aquele que você não gosta ou não deseja que ganhe o pleito chegue lá. E as avaliações indicam que em um movimento de voto útil, Tabata Amaral e Pablo Marçal poderiam perder muitos votos. Só vou pedir à produção, Luiz Felipe Dávila, ok com a gente? Luiz Felipe Dávila ao vivo. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Última pesquisa do Instituto Paraná, Nunes ratificando a posição de líder nessa pesquisa. Em segundo lugar, Guilherme Boulos e um pouco mais atrás, Pablo Marçal. Você já tinha, inclusive, feito essa projeção desse cenário que se confirma agora nesse levantamento da Paraná. Enfim, reta final, um pouco mais de uma semana para o pleito aqui em São Paulo, como em todo o Brasil, mas o que a gente precisa trazer e considerar, também levando em consideração o artifício, né? Essa ferramenta do voto útil que poderá ser utilizada nessa reta final. Boa noite, Caniato, boa noite, Alan Gani, boa noite, Cristiano Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Olha, os números mostram uma tendência que nós já falamos várias vezes aqui nos Pingos dos Is, quem nos segue, né? Primeiro, nós temos de entender a divisão do eleitorado brasileiro. Se você pegar as últimas eleições desde a redemocratização, Caniato, nós temos praticamente 1/3 do eleitorado que vota na esquerda, 1/3 que vota mais na direita e aquele 1/3 que muda conforme a eleição, qual ela gosta do candidato, que pode ser considerado esse voto útil. E é isso que está acontecendo. Tem 1/3 que está com o Guilherme Boulos, o outro terço está com o Ricardo Nunes e o outro terço está dividido entre Pablo Marçal, Datena, Tabata, Marina Helena e todo mundo, todo o resto, né? O que vai acontecer agora, na reta final da eleição, é como todo mundo já mencionou aqui hoje, é a corrida do voto útil, ou seja, na hora que você vê
que o prefeito Ricardo Nunes tem chance de vencer Boulos no segundo turno e os outros candidatos não só não venceriam Boulos, como tem chance ainda de dar a prefeitura a Boulos, começa uma migração para o voto útil. Então, isso favorece o candidato Ricardo Nunes. Mas tem um risco nessa estratégia. O risco é o eleitorado não ir muito para o voto útil, porque acho que ele já ganhou, ele já está no segundo turno. Então, eu quero dar o meu voto aqui para tentar ver se uma outra candidatura começa a aparecer. Esse é o risco de Ricardo Nunes na reta final. É o tal do já ganhou. Já ganhou, aí o voto útil perde um pouco do seu ímpeto, que pode ser decisivo. A segunda coisa que chama atenção foi numa outra pesquisa que traz um dado muito interessante. As pessoas até falam que querem votar no candidato A ou B, mas não sabem o número do candidato. Esse é um enorme problema. Então, a grande corrida dos candidatos nessa reta final é lembrar o número, porque você não vai digitar o nome, você vai digitar o número. Você precisa saber o número do seu candidato. E hoje, só 42% do eleitorado sabe o número do seu candidato. Isso é altamente preocupante há 10 dias da eleição. Então, acho que a grande corrida nessa reta final é dizer: não ganhamos, precisamos do voto útil e precisamos lembrar o número do candidato, porque sem número do candidato não vai adiantar nada na reta final. E isso vem atrapalhando algumas simulações. Porque, por exemplo, se você disse que vota no candidato A e eu pergunto qual é o número do candidato e você não sabe, bom, esse voto não se concretizou. Então, acho que os candidatos vão ter um enorme trabalho nessa reta final para lembrar o eleitor que ele vota no número e não no nome. Então, é muito importante que esse trabalho seja feito. Mas começa a sedimentar aquele cenário que nós já conversamos. O terço do voto do Nunes se consolidando, o terço do Boulos se consolidando e o outro dividido entre os demais candidatos. Pois é, muito se fala sobre a rejeição, Dávila mencionou isso, a gente tem inclusive o levantamento feito pela Paraná que indica a rejeição dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. A gente vai colocar a arte para as pessoas que nos acompanham por TV e também pelas plataformas digitais e eu vou trazer os destaques para as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Rejeição eleitoral, Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal lidera esse índice, 39,1%. Na sequência, Guilherme Boulos, o segundo mais rejeitado, 32,8%. Na sequência, José Luiz da Atena, candidato do PSDB, 20,4%. Depois, Ricardo Nunes, atual prefeito, 8,2%. Tabata Amaral, 7,8%. João Pimenta, do PCO, com 7%, os mais rejeitados nesse levantamento. Depois, Bebeto Haddad, 5,9%, Marina Helena, 5,9%, Altino Prazeres, 3,9%, Ricardo Senesi, 3,8%, e poderia votar em todos, 3,3%, e não sabem ou não responderam, 3,7%. Cristiano Beraldo, é importante quando a gente reflete sobre as pesquisas eleitorais, olhar justamente a taxa de rejeição, né? Que é o índice de pessoas que não votariam de jeito nenhum naquele candidato. Por enquanto, Pablo Marçal lidera esse ranking, na sequência Guilherme Boulos. Essa é uma boa notícia para o atual prefeito, Ricardo Nunes, por quê? Não, sem dúvida alguma, o Ricardo Nunes se encontra hoje numa posição bastante mais favorável do que ele estava há algumas semanas, ou no início da campanha. Porque Pablo Marçal adotou uma estratégia que foi, olhando que Ricardo Nunes é o candidato apoiado por Jair Bolsonaro, ou seja, representa o candidato da direita, apesar de não ser uma figura ligada ao bolsonarismo, mas diante de um acordo partidário que foi feito, Ricardo Nunes é oficialmente o candidato de Jair Bolsonaro em São Paulo. E aí Pablo Marçal se apresenta como essa alternativa bastante mais identificada com as pautas conservadoras, as pautas da direita. E conforme Pablo Marçal vai sendo mais conhecido, e esse é o grande talento que ele tem, ele consegue alastrar os seus conteúdos através das redes sociais de forma a ficar muito conhecido de uma maneira muito rápida. Quando a gente coloca esse dado e compara com esse aumento de rejeição, você chega à conclusão de que
Quanto mais as pessoas o conhecem, mais o estão rejeitando. E ao passo que Ricardo Nunes, ele também encontrava um grande nível de desconhecimento lá atrás. Ele foi trabalhando isso ao longo dos meses que antecederam a campanha eleitoral e hoje chega como um candidato conhecido que tem conseguido controlar a sua rejeição. E aí, contrastando esses dois cenários, é mais fácil para Ricardo Nunes administrar a realidade que ele enfrenta agora do que para Pablo Marçal reverter os efeitos da estratégia que ele adotou. Então, o que fazer nesses últimos dias de campanha para mudar esse quadro? Eu acho que é muito desafiador você passar uma nova mensagem para o universo de eleitores da cidade de São Paulo que possa mudar essa percepção. Então, uma situação realmente preocupante para Pablo Marçal e mais confortável para Ricardo Nunes. Para fechar, você, Gani, concorda? Difícil nessa reta final, 9 dias para as eleições municipais, alterar a mensagem que foi amplamente divulgada e compartilhada até aqui? É difícil até porque a margem, né, de brancos, nulos, indecisos diminuiu bastante. O grande ativo que tem o Ricardo Nunes, evidentemente, que é a baixa rejeição. Então, por exemplo, você dentro do espectro da direita, de pessoas que querem evitar a eleição de Guilherme Boulos, alguns votam em Ricardo Nunes, não porque ali seja o candidato dos sonhos, mas porque enxergam nele uma possibilidade de ganhar mais facilmente de Guilherme Boulos do que Pablo Marçal. Então eu faço esse voto útil em Ricardo Nunes para derrotar Guilherme Boulos. E também para colocar, né, uma espécie de seguro, mas eu vou usar um termo de mercado financeiro aqui, um hedge, eu vou colocar o Ricardo Nunes no segundo turno, porque caso tenha um segundo turno entre Nunes e Boulos, também o Nunes acaba sendo mais favorito, né? Ganharia ali com mais facilidade de acordo com as pesquisas. Então isso é o grande ativo que tem Ricardo Nunes hoje ao seu favor. Vários assuntos importantes no dia de hoje. Só para fechar essa questão que envolve a rejeição dos candidatos, rapidamente, você, Dávila. Olha, Canhato, o que chama atenção é a evolução da rejeição desde que começou a campanha. Porque Ricardo Nunes cresceu e a rejeição quase não cresceu, cresceu muito pouco. No caso de Boulos, ele já tinha uma forte rejeição no início da sua candidatura e continua com o mesmo índice de rejeição um pouquinho maior, ou seja, ele não conseguiu reduzir em nada a sua rejeição. E no caso de Pablo Marçal, ele saiu de desconhecido para um candidato muito conhecido e competitivo e a sua rejeição disparou 14 pontos. Isso mostra a estratégia de cada um. Mostra que, às vezes, essa estratégia do tudo ou nada tem um desgaste maior conforme a candidatura cresce. E isso fará com que esses candidatos pensem melhor a sua estratégia nas próximas eleições, porque isso é determinante. Rejeição alta numa eleição de segundo turno pode ser mortal, como mostram todas as simulações aí de segundo turno. Aqueles com alta rejeição não conseguem vencer numa eleição de 2 turnos. Olha só, essa pesquisa foi realizada de 23 a 26 de setembro. Foram entrevistadas 1.500 pessoas com 16 anos ou mais em São Paulo. Margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Levantamento registrado no TSE sob o número SP 09331.